Meus irmãos, quando foram prender Jesus, nós vimos 3 grupos. O primeiro grupo, dos sacerdotes com os soldados, representam muito bem a Igreja Católica, né? A Igreja Católica perseguiu crentes, perseguia os que discordavam de suas posições e perseguia para matá-los. Na Idade das Trevas morreram aproximadamente 50 milhões de crentes nas perseguições religiosas da Igreja Católica. Os albigenses, um grupo anabatista, foi perseguido na época do chamado São Domingos, que empreendeu uma perseguição a eles, e em 50 anos mataram 1 milhão. Durante a reforma, fogueiras foram acesas e crentes morreram queimados. William Tyndale, o tradutor da Bíblia para o inglês, e inúmeros outros foram perseguidos e mortos. Aqueles que foram prender Jesus em nome da religião representavam o catolicismo romano. Os discípulos de Jesus, nessa minha alegoria, representavam os protestantes. Os protestantes não perseguiram, pelo menos como regra geral, mas quando eram perseguidos, se armavam para se defender. Os protestantes lutaram na Inglaterra com armas. Discípulos de Jesus, para defender a Cristo, deceparam a orelha do homem. Mas Jesus representa o anabatista. Ele pôs a orelha no lugar. Ele seguiu aqueles homens. Porque, meus irmãos, os homens que nos perseguem pensam que estão nos vencendo, quando perseguindo-nos parecem estar prevalecendo. Mas nós é que estamos ganhando. Às vezes a pessoa diz: estou sendo maltratado no meu trabalho, estou sendo perseguido, eu vou reagir. Ele diz: eu não vou deixar que façam isso. Na hora que ele faz isso, ele não percebe que ele está perdendo, que o diabo está dando gargalhadas, que a luta dele é espiritual. E aquela perseguição física não é a luta dele é para manter a sua idoneidade, manter a sua posição cristã, apesar de toda a perseguição. Quando ele perde a calma, quando ele murmura, quando ele range, quando ele insulta, ele não percebe, mas o diabo venceu aquela batalha. Mas, meus irmãos, quando o crente se mantém firme e seguro, é perseguido, mas está lá dizendo: Jesus ama você, está orando por aqueles que o perseguem. Parece aos olhos do mundo que ele está perdendo, mas ele está sendo mais do que vencedor. O diabo está rangendo os dentes, não tem possibilidade desse crente murmurar. O diabo quis levar Jó à murmuração. Jó ficou doente, perdeu família, perdeu bem, e os 3 amigos de Jó foram lá só para acusá-lo. Mas Jó era dizendo: o Senhor deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Recebi do Senhor o bem, vou receber também o mal. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Já venceu, meu irmão. Jó venceu. Prenderam Jesus, disseram: agora a gente acaba com ele. Pronto, ele perdeu. Açoitaram-no e disseram: ele perdeu. Perdeu não, ele não disse um ai, diz a Bíblia. Ele não murmurou. Bateram-lhe com a cana na cabeça, arrancaram-lhe a barba e os cabelos, espancaram-no e cuspiram no seu rosto, puseram-no numa cruz, colocaram uma coroa de espinho
cuspiram na cabeça dele. Cravaram a cruz no buraco até os seus braços rangerem sobre os pregões. E disseram: pronto, vencemos, acabamos com ele. Mas a luta estava começando, era agora. O Salmo 22, que fala da agonia do Messias, começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus disse lá no alto da cruz. E depois, lá no Salmo 22, o salmista diz: eu vejo touros de Baçã me arrodeando. Eram os demônios que cercaram Jesus lá na cruz. A luta começava, era lá. Os demônios estavam aperreados. Ele ainda não murmurou, ele ainda não blasfemou. Se ele cometeu um só pecado, a morte dele não vale. Se ele errar numa hora, a morte dele não vale. E os demônios estavam ali para ver se ele pecava pelo menos uma vez. Ele ainda não tinha dito um raio, ele ainda não tinha dito nada contra seus algozes. Os malfeitores de um lado e do outro da cruz começaram a insultá-lo. Mas Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento os demônios tremeram, porque um dos malfeitores disse: olha, para com isso, para outro. Estamos aqui porque merecemos. Este homem não fez mal algum. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aquele homem viu Jesus fraco, mas disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele viu naquele homem pregado na cruz o Senhor Jesus com uma coroa de espinho. Ele viu ali um rei, porque ele entendeu que o reino não é daqui. Ele entendeu que o reino não é deste mundo. E Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Os demônios ficaram lá, tentando levá-lo a pecar. Ele estava com sede, deram uma droga para ele. Os demônios disseram: pronto, agora ele vai tomar essa droga para não sentir as dores da cruz. Aí ele vira drogado e pronto. Quando Jesus sentiu que tinha coisa misturada, ele não quis, preferiu ficar com sede mesmo. E os demônios estavam ali: o que é que nós vamos fazer agora? Não tem jeito. Meus irmãos, o povo dizia: salva-te a ti mesmo. Como é que esse aí era o Messias? Para eles Jesus era um perdedor, mas a guerra estava lá no alto da cruz. A guerra estava lá, até que Jesus deu o brado de vitória. Até que Jesus deu o brado de vitória. Até que Jesus deu o brado de vitória. Dom Pedro I disse: independência ou morte. William Wallace gritou por liberdade, mas Jesus disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lá na carta aos Colossenses a Bíblia diz: ele expôs os demônios ao desprezo, à ignomínia, à vergonha, e triunfou deles na cruz. A cabeça da serpente foi esmagada, o príncipe desse mundo foi julgado, e Jesus venceu. Ali o pecado tinha sido vencido. Ali o diabo tinha sido vencido. Faltava o último inimigo, a morte. A Bíblia diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Meus irmãos, ao terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Quando foram visitar o sepulcro, só encontraram panos e alguns anjos lá, que disseram às mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que é vivo? Ele ressuscitou. Nossa luta não é contra carne nem sangue, irmãos. Nossa luta é contra principados e potestades. Nossa luta não é para sermos imperadores e reis nessa terra. É para chegarmos perto da hora da morte e dizermos como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora me está guardada a coroa da justiça. Aleluia. Uma concepção radical do reino de Deus.